Meu marido parece um Golden Retriever inofensivo, mas minha família descobriu da pior maneira possível o que ele realmente faz para o governo. Parte 1. O Cordeiro e as Víboras. Eu sempre fui a ovelha negra da família, não por ser rebelde, mas por ser a única que não tinha interesse em viver de aparências. Minha família materna é daquele tipo tradicional, rico e decadente, que valoriza sobrenomes compostos e despreza quem trabalha de verdade. Quando comecei a namorar o Arthur, o escárnio foi imediato. Arthur é difícil de descrever sem sorrir. Ele tem aquele jeito de quem pede desculpas se esbarrar numa mesa. Ele usa suéteres de tricô, óculos de aro redondo e tem um sorriso que fecha os olhos. Para minhas tias e primas, ele era um bobalhão, um mosca morta. Elas adoravam dizer, em jantares onde ele estava presente, que eu tinha arrumado um marido tão simples porque sabia que não conseguia nada melhor. Arthur sempre sorria, concordava com a cabeça e continuava comendo, parecendo alheio aos insultos velados. O que ninguém sabia, nem mesmo eu na época em detalhes, era a natureza do trabalho do Arthur. Eu sabia que ele trabalhava em Brasília, num prédio cinza sem graça, com análise de dados logísticos. Parecia a coisa mais entediante do mundo. Ele nunca falava de trabalho, dizia apenas que lidava com burocracia. Para minha família, isso era prova de que ele era um fracassado assalariado. Minha tia Cláudia e minha prima Vanessa eram as piores. Cláudia vivia de uma pensão gorda de um ex-marido político e Vanessa era uma influenciadora digital falida que vivia de aparências. O inferno começou há 6 meses, no aniversário da matriarca, minha avó. Cláudia e Vanessa decidiram que eu não merecia a pequena herança que meu avô havia deixado especificamente para mim em um fundo fiduciário, que seria liberado naquele ano. Elas queriam o dinheiro para cobrir dívidas de jogo e compras de luxo. A estratégia delas foi cruel e meticulosa: destruir meu casamento e minha reputação para que eu fosse considerada mentalmente instável ou indigna perante os executores do testamento. Começaram com boatos. Pequenos no início. Diziam que me viram bebendo demais, que eu estava negligenciando o Arthur. Como o Arthur parecia um paspalho aos olhos delas, elas achavam que ele acreditaria em qualquer coisa. Numa tarde de domingo, durante um churrasco na casa de praia da família, Vanessa encurralou Arthur. Eu estava na cozinha e ouvi tudo. Ela disse, com uma voz doce e venenosa: Arthur, querido, eu não deveria te contar, mas a gente tem tanta pena de você. Todo mundo sabe que a minha prima está tendo um caso com o personal trainer dela. Ela ri de você pelas costas, diz que você é ingênuo e que só está com você pelo conforto, enquanto se diverte com homens de verdade. Eu gelei. Esperei Arthur me defender, gritar, fazer alguma coisa. Mas a resposta dele foi um silêncio longo, seguido de um tom de voz calmo, quase infantil. Poxa, Vanessa, isso é muito triste. Obrigado por me avisar. Eu realmente não sei dessas coisas. Sou meio desligado, né? Vou prestar mais atenção. Vanessa saiu de lá triunfante, com um sorriso de quem tinha plantado a bomba. Eu saí da cozinha furiosa, pronta para confrontar Arthur. Mas quando olhei para ele estava tomando seu refrigerante, olhando para o horizonte. Quando me viu, piscou. Não foi uma piscada normal. Foi uma piscada lenta, fria, calculista. Pela primeira vez em 5 anos, vi algo nos olhos do meu marido que não era doçura. Era um abismo. Ele sussurrou para mim: não diga nada. Deixe elas acharem que venceram. O jogo mal começou. Naquele momento, eu não entendi. Achei que ele estava em negação. As semanas seguintes foram um tormento. Minha tia Cláudia começou a espalhar na cidade que eu era uma adúltera e que estava desviando o dinheiro da família. Elas falsificaram prints de conversas de WhatsApp, criaram perfis falsos. O objetivo era me isolar. Eu chorava todas as noites. Arthur? Arthur continuava indo para o seu escritório cinza, voltava,
Fazia o jantar e ouvia minhas reclamações com aquela calma irritante. Calma, amor. A justiça tarda, mas não falha, ele dizia. Elas achavam que ele era um corno manso, um idiota que estava engolindo tudo enquanto preparava o divórcio. Mal sabiam elas que a análise de dados do Arthur não era sobre estoques de almoxarifado. Arthur trabalhava numa divisão de inteligência financeira e conformidade ligada diretamente a órgãos de controle de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele não era um espião de filme que pula de prédios. Ele era muito pior. Ele era o cara que sabia onde cada centavo do dinheiro sujo do país estava escondido. E ele tinha acabado de transformar minha tia e minha prima em seus projetos pessoais. Parte 2. A auditoria invisível. A segunda parte desse pesadelo, para elas, começou de forma silenciosa. Arthur me pediu apenas uma coisa. Convide-as para um jantar de reconciliação aqui em casa. Diga que eu quero conversar sobre o nosso futuro e que estou confuso. Eu fiz o que ele pediu, tremendo de raiva. Elas aceitaram o convite com a voracidade de tubarões sentindo sangue. Acharam que Arthur ia anunciar o divórcio e que o caminho para minha herança estaria livre. O jantar foi surreal. Arthur serviu o vinho, serviu a comida, sempre com aquele sorriso de bobão. Cláudia e Vanessa destilavam veneno disfarçado de conselho. Sabe, Arthur, homem solteiro em Brasília se dá muito bem. Você vai ver que é melhor se livrar de pesos mortos, dizia Cláudia, olhando para mim. Arthur concordava. A gente tem que limpar a vida de coisas que não agregam, né? Falando nisso, tia Cláudia, eu estava lendo umas coisas aleatórias na internet. Sabia que a Receita Federal cruzou dados de cartões de crédito internacionais com declarações de isenção esse ano? Curioso, né? Cláudia riu, nervosa, mas desdenhosa. Que papo chato, Arthur. Ele continuou, servindo mais vinho para ela. Muito chato. Tão chato quanto descobrir que a boutique que a Vanessa tem no Instagram não tem CNPJ, mas movimenta R$300 mil por ano numa conta de pessoa física. Isso dá uma multa. Nossa, gigante. O silêncio na mesa foi instantâneo. Vanessa largou o garfo. Do que você está falando? Nada. Coisas que eu ouço no café. Eu sou tão distraído. Ele riu, ajeitando os óculos. Mas, sabe, o mais engraçado foi ouvir sobre um esquema de desvio de verbas na prefeitura da cidade vizinha, onde o ex-marido da tia Cláudia ainda tem influência. Parece que usaram laranjas para comprar imóveis. E, por coincidência, um dos laranjas tem o mesmo CPF que, bom, deixa pra lá. Naquela semana, o mundo delas começou a ruir. E não foi com barulho de explosão, foi com som de papelada. Primeiro, as contas bancárias da Vanessa foram bloqueadas judicialmente. O motivo oficial era a inconsistência fiscal grave. Ela não conseguia nem comprar um café. O Instagram dela, sua ferramenta de trabalho e difamação, foi suspenso por violação de diretrizes de autenticidade e fraude. Arthur nunca me disse que foi ele, mas eu vi no computador uma noite, digitando linhas de código e preenchendo formulários digitais com a velocidade de um pianista. Para a tia Cláudia, o buraco foi mais embaixo. Arthur sabia que a pensão dela vinha de esquemas que, embora legais no papel, estavam cheios de brechas técnicas. Ele não precisou inventar nada, ele apenas, como ele dizia, iluminou as áreas escuras. Uma auditoria surpresa bateu na porta da casa dela. Não eram auditores comuns. Era uma força-tarefa. Descobriram que a casa onde ela morava, e que ela dizia ser dela, estava em nome de uma empresa fantasma que devia milhões em impostos. Enquanto isso, elas tentavam me ligar, gritando que era culpa minha, que eu tinha feito macumba. Eu estava em pânico, mas Arthur estava sereno. Numa noite, ele chegou em casa com uma pasta grossa. Amor, lembra que elas disseram que você estava desviando dinheiro? Bom, eu achei interessante investigar quem realmente estava desviando.
Acontece que sua prima usou seus dados antigos, de quando você era menor de idade, para abrir 2 contas digitais e contrair empréstimos. Elas projetaram o crime delas em você. Ele não estava apenas se defendendo. Ele estava desenterrando crimes federais. Arthur tinha acesso a bancos de dados que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Ele conectou os pontos entre as viagens de luxo da Cláudia e licitações fraudulentas de 10 anos atrás. Ele fez tudo isso sem nunca levantar a voz, sem nunca perder a postura de marido ingênuo. Quando elas tentaram ir à nossa casa tirar satisfação, Arthur atendeu o interfone. Eu ouvi a conversa. Arthur, abra essa porta. Sabemos que foi você que denunciou, gritava Cláudia. Arthur respondeu pelo interfone, com a voz mais calma do mundo. Tia Cláudia, acho que a senhora está enganada. Eu sou só um analista de logística. Mas se eu fosse a senhora, correria para casa. Acho que vi um carro da Polícia Federal dobrando a esquina da sua rua agora mesmo. E eles não costumam esperar o café esfriar. Parte 3. O julgamento silencioso e a terra arrasada. A cartada final não foi a prisão, embora a ameaça estivesse pairando. Foi a destruição social e a humilhação total. Arthur sabia que, para pessoas como Cláudia e Vanessa, perder o dinheiro era ruim, mas perder o status e a razão era pior. Ele organizou, através de terceiros, que todas as provas das mentiras que elas contaram sobre mim fossem expostas não para a polícia, mas para o círculo social delas. Numa manhã de terça-feira, todos os membros do clube de campo que minha tia frequentava, todas as amigas falsas da sociedade, receberam um dossiê anônimo. Nele, continha os prints originais, que Arthur recuperou dos servidores, Deus sabe como, mostrando elas combinando como iriam inventar minha traição. Mostrava áudios da Vanessa rindo de como Arthur era um idiota útil e como elas iriam gastar minha herança em viagens para a Europa. A vergonha foi pública. Elas foram banidas do clube. O noivo rico que a Vanessa estava tentando laçar desapareceu assim que os bloqueios judiciais nas contas dela se tornaram notícia em blogs locais. Blogs que, curiosamente, receberam dicas exclusivas e detalhadas de uma fonte anônima. Elas estavam financeiramente quebradas. Os bens estavam congelados para pagar multas fiscais que o Arthur, com seu conhecimento enciclopédico da lei, garantiu que fossem aplicadas no teto máximo. Elas não tinham mais casa, pois a mansão foi apreendida. Tiveram que se mudar para um apartamento minúsculo na periferia, algo que para elas era pior que a morte. O momento final aconteceu há 2 semanas. Elas pediram uma reunião. Imploraram. Arthur concordou em encontrá-las num café público. Eu fui junto. Elas estavam irreconhecíveis. Sem maquiagem cara, roupa simples, olheiras profundas. Vanessa chorava. Cláudia tremia. Por favor, Arthur, Cláudia sussurrou, sem a arrogância de antes. Faça parar. Nós sabemos que é você. Nós retiramos tudo o que dissemos. Falamos a verdade para todo mundo. Só, libere nossas contas. A gente não tem dinheiro nem para o advogado. Arthur tomou um gole do seu cappuccino, limpou o canto da boca com guardanapo e sorriu aquele sorriso de olhos fechados. Tia, eu realmente não entendo, ele disse, com uma sinceridade que me deu arrepios. Eu trabalho com logística de clipes e papel A4. Eu não tenho poder para bloquear contas ou mandar a Receita Federal na casa de ninguém. Vocês devem ter tido muito azar com a burocracia brasileira. Ela é implacável com quem comete erros. Vanessa bateu na mesa. Para de fingir. Você é um monstro. Você acabou com a nossa vida. Arthur abriu os olhos. Pela segunda vez, vi aquele olhar. Ele se inclinou para frente. A voz baixou um tom, ficando dura como aço. Vocês tentaram destruir a mulher que eu amo. Vocês tentaram fazê-la questionar a própria sanidade. Vocês tentaram roubar o futuro dela.
Vocês acharam que eu era um idiota porque eu escolho ser gentil. Gentileza é uma escolha, Vanessa, não uma falta de capacidade. Eu não acabei com a vida de vocês. Eu apenas tirei as mentiras que a sustentavam. O que sobrou é o que vocês são de verdade. Ele se levantou, colocou uma nota de R$ 50 na mesa para pagar o café delas e segurou minha mão. Vamos, amor? Tenho que voltar pro escritório. Hoje tenho que analisar uma planilha de estoque de canetas. Saímos do café deixando as duas chorando sobre a mesa. Hoje, elas vivem de favor na casa de parentes distantes que ainda as toleram. Eu recebi minha herança integralmente. E o Arthur? Ele continua sendo o homem mais doce do mundo, que chora vendo filmes de cachorro e usa suéteres de tricô. Mas agora, quando ele diz vai ficar tudo bem, eu acredito com cada célula do meu corpo. Porque eu sei que, se não ficar tudo bem, ele tem o poder de fazer o mundo inteiro parar até que fique. Eu durmo tranquila, sabendo que o monstro mais perigoso da floresta dorme ao meu lado. E ele só morde quem tenta me machucar.